Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando o juiz Carlos Gustavo Direito, que está falando aqui sobre as origens do direito, sobre a relação do judiciário com a sociedade. E você, ouvinte, pode participar do nosso programa, faça perguntas através do telefone 35720790 ou no WhatsApp 998080819. O desembargador Rogério estava preparando uma pergunta aí para fazer ao nosso convidado de hoje. Bom, Gustavo, há o interesse de saber, né, isso aí já é até uma demanda até popular, como é que se constituem os tribunais superiores, né? Porque hoje se questiona muito a formação dos tribunais de Brasília, vamos colocar assim para o pessoal entender. É por indicação, por promoção, por eleição. Você podia colaborar com isso para esclarecer melhor isso aqui? Na realidade, os tribunais superiores, né, o STJ e o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, eles são constituídos basicamente, o STJ através de uma lista formada entre desembargadores estaduais, lista tríplice, uma lista formada entre desembargadores federais, também lista tríplice, entre membros do Ministério Público e entre advogados. E cabendo à Presidente da República escolher quem vai ocupar. São 33 integrantes do Superior Tribunal de Justiça, que foi um tribunal criado com a Constituição de 88, justamente em razão da crise que o Supremo estava passando por força do aumento de volume de trabalho, que anteriormente ao Superior Tribunal de Justiça existia um tribunal chamado Tribunal Federal de Recursos, e que fazia às vezes de uma segunda instância, né, dos tribunais, o local fazia às vezes dos atuais tribunais regionais federais, que seria o segundo grau de jurisdição da Justiça Federal. Então o STJ veio, ele começou a funcionar em 1989 e hoje é um tribunal extremamente importante, porque cuida das questões civis, e é o Tribunal da Cidadania. Depois que o ministro Costa Leite foi o presidente, ele deu esse viés de Tribunal da Cidadania. E o Supremo Tribunal Federal, que é uma indicação direta da presidente, uma nomeação direta, ela é privativa do presidente. Depois o ministro indicado, ele passa por uma sabatina, o que atualmente tem sido uma sabatina cada vez mais rigorosa, o que não era historicamente, mas atualmente tem sido uma sabatina mais rigorosa. O ouvinte deve ter acompanhado a sabatina do ministro Fachin, que por questões políticas ele foi sabatinado mesmo e passou. Nos Estados Unidos, que o nosso modelo de escolha, de nomeação, se assemelha à Corte Americana. A Corte Americana, o presidente atual, John Roberts, e lá quem indicou foi o Bush Filho, ele indica para compor a Corte já como presidente. Então ele entrou, acho que 46 anos, o John Roberts, e ele vai ser presidente vitalício, porque lá não tem limite de idade. Então ele fica até o tempo que ele puder julgar. Eu acho que É bom que isso não passe para cá. e eles conseguem fazer uma composição no Supremo, na Corte Suprema Americana, em que você tem bem delimitado a pessoa que é conservadora, a pessoa que é liberal e os que estão mais ou menos em cima do muro, que são o meio termo. Agora, tem um caso de um professor de Harvard que foi indicado pelo Clinton e ele, depois do terceiro dia de sabatina, ele retirou a candidatura dele. Não me lembro o nome, mas acho que a tendência nossa é fazer uma sabatina. Nós assistimos a sabatina de 10 horas, 11 horas do Janot. Não sei se assistiram. Exatamente. Mas mesmo a sabatina, nos Estados Unidos, ele anuncia antes. Os grupos de lobby começam a levantar, se interessa, se não interessa, muito antes de chegar à própria sabatina. A gente tem toda a discussão pública sobre a indicação. Os Estados Unidos têm uma participação popular bem grande, uma participação da sociedade bem grande nessa indicação, na formação do candidato. O STJ não tem sabatina, Tem sabatina também. Então começa a se preparar. Vossa Excelência começa a se preparar, porque daqui a alguns anos... Não tem de forma... Uma coisa interessante, a Bessa, eu sei que o Damasceno gosta disso, eu também adoro, que é parte da história do Brasil, é que nossa corte era o Supremo Tribunal de Justiça, antes de ser Supremo Tribunal Federal, Então veio com a Constituição na realidade veio antes da Constituição Republicana de 1891, veio com a Lei de 1889. E aí,
Só que os integrantes do novo Supremo Tribunal Federal, eles tinham ainda aquele vínculo do ancião regime, né? Eles ainda tinham um vínculo com o Império. E quando o imperador morreu, o imperador Dom Pedro II, em Portugal, eles fecharam o Supremo Tribunal Federal e fizeram uma nota fúnebre em homenagem, porque eles ainda tinham título de nobreza, era composto por viscondes e tudo. Isso é interessante, né? Essa mudança é uma transição, né? Como Até chegar a gente nova. Francesa também, porque aqueles que codificaram o Código Napoleão, Domar, Poitiers, etc., eles tinham toda a formação no antigo regime. Então, por isso que o Código de Napoleão é um código que, apesar de ter vindo pós-Revolução Francesa, ele ainda carrega muito do antigo regime. O que é interessante do Supremo, nós tivemos algumas rejeições, né? Tivemos rejeições e tivemos até um médico, o Barata Ribeiro, que foi indicado e chegou a atuar por 9 meses. Uma curiosidade, ouvinte, para ser ministro do Supremo, você não precisa ser advogado. Não, hoje precisa. Passou a ser... Passou a ser quando? Não, eu acho que com a Constituição. Porque pelos termos da Constituição... A Constituição republicana, eu acho que já veio. A Constituição de 1961. Não existe o bacharelato, mas eu tenho um pressuposto. Com a indicação do Barata Ribeiro, que era um médico, e dizer apenas notório de saber jurídico, a interpretação que deram, ao final, é de que o notório saber jurídico pressupõe a formação. Pois desembargador, isso é interpretação. Isso é interpretação. Agora, eu respondendo ao desembargador Rogério, é uma escolha, né, da Presidente da República, do Presidente, hoje em dia da Presidente da República, uma escolha pessoal dela, mas imagina escolher uma pessoa num universo, né, que nós temos de grandes juristas, de grandes nomes. Sob pressões imensas. É absolutamente impossível agradar todo mundo. Gustavo, deixa eu pegar um gancho aqui, que uma ouvinte ligou para cá hoje, dizendo que tinha um processo na Justiça há 30 anos. Então, perguntar aqui ao nosso historiador, a Justiça sempre demorou? A Justiça é um dado importante. A Justiça sempre demorou e a Justiça demora no mundo inteiro. Os franceses, eles fizeram uma enquete e acho que, eu não me lembro, estou dando um dado de cabeça, mas seria mais ou menos em 70% dos franceses são insatisfeitos com a Justiça francesa. Na Itália, um divórcio é mais de 5 anos. Exatamente. Quer dizer, então, se fizer uma pesquisa de direito comparado, e nos Estados Unidos a Justiça é caríssima também, por isso que eles fazem. É só o linchamento. Mas gente, a justiça mesmo é algo demorado, é isso aí. Mas, amigos, essa lei recentemente aprovada da mediação e da arbitragem, isso não vai desafogar um pouco a justiça, inclusive economizar para os cofres públicos? Aí eu peço uma licença aos nossos, acho que todos acredito que vão também concordar, mas a gente faz uma homenagem ao nosso querido amigo, o ministro Luiz Felipe Salomão, querido amigo, uma pessoa assim, uma referência para mim, não só como magistrado, como de pessoa. Foi a pessoa que me acolheu quando eu fiquei em Brasília, logo após a morte do meu pai, então é uma pessoa que eu tenho um carinho absurdo, e ele que foi o idealizador, o mentor, e que fez o projeto da lei de arbitragem de mediação. E ela vem com essa esperança, talvez não de arbitragem, mas a de mediação, talvez a questão da mediação seja algo que possa vir a ser positivo. Hoje em dia é o desembargador César Cury que cuida, né, no nosso Tribunal de Justiça, e pelo que me consta, tudo tem feito um belo trabalho. Gustavo, 92% das ações são demandas, 92% das ações são demandas com pessoas de direito público, com o Estado, ou com concessionárias de serviço público. Cidadão versus cidadão são apenas 8% das demandas. Né? Ao invés de apostar na mediação, na conciliação, na renúncia ao direito, ainda que parcial, não seria melhor nós apostarmos na efetivação da prestação de serviços públicos adequados? Né? Porque é muito fácil, eu te perguntei isso, né? Estou numa Câmara de Consumidor, falei com o advogado, por que vocês não merecem? Estão condenados todos os dias, estão no ranking aí, né? Lidera o ranking, né, dos demandados. Ele falou assim, olha, eu falo isso lá, também o advogado falando, eu falo isso lá também com os diretores, mas isso é diluído com os consumidores, isso é lançado como despesa operacional e é diluído com os demais consumidores de serviço. Isso não diminui o lucro líquido da empresa, não diminui o valor das ações da empresa. Né? Não seria o caso do judiciário, ao invés de apenar o jurisdicionado, o cidadão, com a renúncia ao direito, com a obrigatoriedade de conciliação, de mediação, né? Ou com a sociedade em geral, diluindo as condenações com os demais consumidores, na medida em que trata isso como despesa operacional,
pensar uma forma de abater essas condenações do lucro líquido, obrigando essas empresas e o próprio Estado, que são responsáveis por 92% das demandas, né, a prestarem melhor serviço para evitar essa corrida ao judiciário? Essa pergunta, Gustavo, tem a ver também com a primeira parte do nosso programa e tem a ver também com a postura do administrador do tribunal. Aqui nós estamos vendo no clipping do Tribunal de Justiça que o Rio, através do programa Concilia Rio, atendeu a mais de 21 mil contribuintes para a negociação de dívidas com a Prefeitura. Ora, a Prefeitura é a maior devedora de políticas públicas para a cidadania do Rio de Janeiro. Então, a postura do tribunal de buscar dinheiro para os cofres da Prefeitura, ela não está em contradição com o interesse público, que seria fazer com que a Prefeitura efetive políticas públicas para minorar o sacrifício da nossa população? Sim, assim, na realidade, eu acredito que se nós tivéssemos agências reguladoras mais fortes, investíssemos em agências reguladoras, acho que diminuiria o número de processos. Mas isso é uma hipótese, mas de qualquer forma a agência reguladora, ela ajudaria vamos dizer, na melhor prestação de serviço. A questão da morosidade da justiça, nas obras no De Legibus de Cícero reclama com o irmão da morosidade da justiça em Roma. Isso a gente está falando em 46 a.C. Então, como o Damasceno falou, a justiça, ela é da sua própria essência, ela ter não uma lentidão absurda de 30 anos, Ima Rogério. Evidentemente, nós sabemos que 30 anos é fora da realidade, né? É como pegar, às vezes, no Supremo, pedidos de vistas do Thompson Flores. Só um parênteses aqui, Gustavo, só um parênteses aqui. Uma vez um diretor da Justiça Federal disse o seguinte: a Justiça Federal não é lenta, a gente que vive pouco. É verdade, gente, que para 220 milhões de habitantes há 100 milhões de processos? É verdade isso? 110 milhões. Ui, é maior. Maior. É como se um litigasse contra o outro. Mas nós tivemos mais os que estão entrando hoje. Mas quando o IBGE hoje anuncia, nós somos 205 milhões de habitantes, não 210. Mas são 110 milhões de processos. Quer dizer, todo mundo no Brasil está litigando um contra o Mas outro. aí, é Estado 92%. Isso, eu sempre fiz isso. Porque fica parecendo que a sociedade é litigante, que há uma litigiosidade entre os cidadãos. Não é? É Estado, 92% é Estado e concessionário de serviço público. Mas uma coisa que também, desculpa, eu falo, né? Que eu acredito que todos concordem aqui, eu tenho muito medo dessas estatísticas e a questão pragmática de que vamos resolver o problema do volume. Isso é uma coisa que me dá. Isso é uma coisa que me dá arrepio. Metas e assim, a forma de se resolver, tem coisas que a gente precisa parar mesmo para pensar, e tudo que não dá para resolver em 2 dias, em 3 dias. Tem coisas que a gente não resolve num mês, fica martelando. Mas gente, essa gratuidade da justiça também não afogou demais vocês, não? Porque essa gratuidade que houve, né, de haver as pequenas causas e de incluir, houve uma inclusão recente de todas as pessoas, né? O que é muito bom, é muito salutar, obviamente, porque dá acesso a todo mundo, mas isso também não afogou vocês? Nós tivemos na associação pesquisas sobre isso, acho que liderado até pelo professor Werneck, falando sobre a jurisdicionalização da sociedade brasileira. Ele publicou um livro, e sobre quem são os magistrados atualmente. Quer dizer, na realidade, os magistrados, eles vêm de classe média, baixa, o magistrado brasileiro, e que fizeram concurso público. Então, nós temos um magistrado, vamos dizer, que representa bem a nossa sociedade. Nós somos mais ou menos 14, 15 mil magistrados, né? Estaduais, e mais uns 3 mil federais. São poucos magistrados, mas que eu acho que a grande maioria faz um bom trabalho, um trabalho de qualidade. Mas num universo numa vara de fazenda na capital do Rio de Janeiro, acho que a primeira vara de fazenda deve ter 11 mil, 12 mil processos. Cláudio, só para tua informação, a Justiça do Rio é uma das mais caras do Brasil, em matéria de custos. E antes de falar da gratuidade, eu questiono se é razoável, se é até constitucional cobrar pela justiça. Exatamente. Essa taxa judiciária... Mas vamos deixar isso é um assunto... Ué, mas a defensoria não existe aí para isso? Não, estou falando assim, a cobrança pelo serviço público...
Indispensável. Indispensável. Interrogável. A taxa judiciária, você tem que... como a saúde, como a educação. Deixe-me dar uma informação. O Centro de Estudos e Debates do Tribunal de Justiça, na qual eu sou um dos diretores, tem um viés só para uma coisa que se chama demandismo. Tem gente que se aproveita da gratuidade, ouvinte, e entra com a ação até sem saber o que é. Bom, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, Encontro na Justiça. Com uma alegria recebemos aqui o nosso convidado, Carlos Gustavo Direito, uma pessoa de muito conhecimento, de muita cultura e que foi bastante acessível. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Estou esperando todo mundo lá. Alô, galera, Rua Itabaiana 21, a partir de 15 horas, no lançamento do Samba Enredo da Golfinhos da Guanabara. Onde é Itabaiana, hein? Rua Itabaiana é no Grajaú, fica ali no Grajaú, Rua Itabaiana, número 21, no Grajaú. E agora vamos para o Jornal da Manchete 760, edição das 12 horas, com Enio Paes. Rádio de Verdade apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.